com ninguém mais, ninguém menos que a socialite Narcisa Tamborindeg, ela que voltou a gerar polêmica nas redes sociais. Ela, ao que tudo indica, acusou o diretor de TV Boninho de ser um péssimo pai para a filha do casal, a Mariana Tamborindeg. Aninha, conta pra gente, que história é essa? Narcisa, enfim, já vem de longa data, grande figura folclórica aí do nosso Brasilzão, incomparável Narcisa Tamborindeg, mas também disparou cuspindo marimbondo aí no ex-marido. André, o que aconteceu foi o seguinte: segundo a Narcisa, o ex-marido dela, que é o Boninho, teria sido muito ausente na criação da filha deles e teria dado muito mais atenção para sua outra filha, que é fruto do relacionamento dele com a apresentadora Ana Furtado. O Boninho, ele não comentou publicamente essas declarações, mas pessoas próximas a ele dizem que ele considera as acusações injustas e infundadas. Meus amigos, de graça, né? Enfim, claro que... a Aninha por quê? Porque ela é rica! Eu tô de olho na saia da Aninha, gente, né? olha, o David, ele pode mudar de profissão, porque ele só sabe comentar das minhas roupas. Ele é o sommelier de fashion aqui do nosso Morning Show. O que eu achei? Eu vou te falar o que eu achei. Eu acho que ela tá no direito dela de expor ao mundo o que ela sentiu na pele durante todos esses anos. E é uma questão bastante delicada quando você tem filhos de relacionamento distintos, né? Acho que o Dr. Yuri pode nos contar com mais profundidade, mas é comum que a ex-mulher sinta que o pai não dá tanta atenção para o filho do primeiro casamento do que para aquele com quem ele está casado, enfim, por uma série de motivos. E dizem por aí até, né, nas redes sociais, que você ama o seu filho enquanto você ama a mãe dele. É isso aí. Alô, galera. Pesada frase. Veio forte, hein, galera. Mas eu acho que é bem valioso isso. Doutor Yuri Buzin, por favor. Sem sombra de dúvida, a ausência paterna causa algum tipo de transtorno, muitas vezes, pode trazer consequências negativas para a criança, que é a nossa maior preocupação. O papel da mãe, muitas vezes, é ir lá e mostrar para o pai essa ausência, cobrar, etc. Só que a ausência do pai não é necessariamente a ausência dele estar presente fisicamente. Às vezes é uma ausência emocional que está acontecendo, ou até mesmo expectativas que são criadas na condução ali da mãe e do pai ali em alguma situação mais delicada. De qualquer forma, eu acho que é importantíssimo a gente olhar que é natural existir muitas vezes uma preferência entre filhos. Porém, contudo, sobretudo, é papel do pai, que é um ser, ou da mãe, né? Que é um ser que tem mais consciência, fazer essa equalização. Fazer com que não exista uma preferência ou uma percepção de rejeição da criança. E esse é o que da questão? Se a criança se sente rejeitada pelo pai, se ela se sente muito mal com as relações com o pai ou com a mãe, né? Pode gerar, sim, consequências negativas para o futuro. Lembrando, né, relacionamentos que acabam por si já é algo doloroso, mas o filho ficando no meio desse fogo cruzado, essa eterna comparação com os outros irmãos é receita para o desastre. Sou suspeito para falar porque conheço a Narcisa já há um bom tempo e é mega gente boa, pessoa da melhor qualidade, mas também ela tem essa personalidade, enfim, gigantesca, colossal, né? E não é para todo mundo. Talvez uma figura difícil de decifrar para alguns, acho que fundamentalmente é a pessoa do bem. Aninha, o que você acha? Um desabafo, né, André? É uma mãe que está defendendo sua filha, que via, ou pelo menos sentia que havia essa distinção entre os filhos e que estava sentindo a dor da própria filha. Eu acho que é natural. Até ela demorou bastante para falar sobre esse assunto. A gente sempre vê a Narcisa, essa pessoa brincalhona, divertida, fazendo piada. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi uma entrevista dela de forma séria, né, que ela realmente estava dizendo algo que a incomodou ao longo da vida. E acho que é um sentimento absolutamente legítimo. É uma percepção que ela teve ao longo da vida e que ela sentiu necessidade de expor. Acho que a pergunta é de que forma que a gente pode suprir também, né? Porque, obviamente, você estando casado com a mulher que você tem um contato diário e automaticamente com um filho que mora na mesma casa, você vai ter um vínculo maior. Só que aí como que você supre isso também da antiga esposa? Não é fácil, claro. E não é fácil, todo mundo faria. Todo mundo faria, obviamente. Mas não é uma questão que é da antiga esposa, mas é que filho sempre será filho. Sim, isso é fato. Independente de você estar casado com A, B, C ou D, filho será filho para sempre. Então a ideia do pai e da mãe, muitas vezes, é com que você consiga dar uma atenção emocional para a criança, orientação, estar próximo, estar junto, orientar, às vezes cobrar, dar limites e assim por diante. De novo, não é uma questão, muitas vezes, de estar presente fisicamente, porque tem zilhões de pessoas
que estão presentes fisicamente e não estão lá. A ideia é você ter uma relação onde exista um aconchego, uma confiança, toda uma parte emocional entre pai e filho, ou entre mãe e filho, e assim por diante. Então, mesmo que exista um divórcio, uma separação, a maior preocupação dos pais em si tem que ser a criança. Posso só fazer um breve comentário? Eu acho que assim, a gente está colocando as coisas como elas deveriam ser. Mas na prática, na vida real, tem vários fatores que podem influenciar isso tudo. Veja, existem mães, por exemplo, que também não aceitam o novo relacionamento do pai. E vice-versa, não estou dizendo só mãe e pai. E que acabam obstaculizando a própria convivência da criança porque se sentem desconfortáveis com a presença de outra pessoa. Então, a gente não pode, obviamente, tirar a culpa desse pai, que é o principal ator, ele que deve ir atrás do filho, que não tem essa capacidade, não tem essa maturidade. Mas também não esquecer que não é uma ação isolada por parte desse pai ou dessa mãe. A gente tem outros atores envolvidos em situações como essa e todos precisam estar comprometidos com o melhor interesse daquela criança. Todos precisam deixar o seu sentimento de lado um pouquinho para fazer o melhor para aquela criança. E eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer nesse caso. Totalmente, eu concordo com você. Porque quando você faz todo esse processo de diálogo entre os pais, a gente pode notar com muita clareza que não necessariamente é uma questão do pai, mas às vezes tem uma questão da mãe, tem uma questão de novos relacionamentos, tem uma questão de preocupações, expectativas, é tudo muito mais complexo. Por isso que o diálogo e acordo são a melhor saída e a prioridade é sempre a criança. Agora, outro assunto aí que está dando o que falar, eu sinceramente, é das produções, aqui retratando personagens da história recente do Brasil, que pelo menos da minha perspectiva, é das mais aguardadas. E até porque nesse contexto da passagem da Fórmula 1, aqui pelo nosso Brasilzão, no já clássico circuito de Interlagos, acabou coincidindo com o lançamento da série documental Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, que aborda o relacionamento entre a apresentadora e o nosso memorável ídolo do automobilismo, né? Só que dessa vez pela perspectiva dela, que é justamente o que chama a atenção. Enfim, os críticos dizendo que é por vingança, outros por justiça narrativa, eu já tendo a acreditar no segundo, porque muitas vezes a namorada do Ayrton Senna, quem dividiu todas as intimidades nos 18 meses derradeiros da vida dele, né? Acho que tem algo a contribuir, e sim, mas ela sempre foi muito reticente, mas finalmente vai se abrir. David, sua expectativa? Não, inclusive, né, a minha capinha do celular aqui, se o já pessoal entrega, puder né? mostrar, eu sou Senna fãzaço, assim, do Ayrton Senna. Mas a série documental que tratou sobre ele aqui, a capinha, ó, é realmente um ídolo nacional e eu sou muito fã. Mas a série que retratou sobre a história de vida dele, né, a Adriane Galisteu ficou meio que escanteada e quem teve um protagonismo maior foi a Xuxa. Série da Netflix. Exatamente. E aí, eu acho que até o Josias pode entrar nesse mérito. Eu acho que... Mas, acho que é interessante você trazer várias óticas sobre a vida do Ayrton Senna, porque foi um ídolo nacional e até hoje, né, é considerado um dos maiores, porque não teve ninguém que teve tanto protagonismo assim no esporte quanto ele. Pelo menos eu não vejo outra pessoa que possa substituí-lo. Agora, essa coisa de tentar anular a história da Adriane Galisteu, doutor Yuri, como é que você vê e esse momento dela ter justiça narrativa, no mínimo, né? Primeiro que eu tô curiosíssimo pra ver, porque eu também sou super fã do Ayrton Senna, mas eu acho muito intrigante porque dentro da nossa sociedade a gente tende a ter um comportamento de anulação emocional e das histórias do o outro. Isso acontece em pequenas relações, onde a gente tende a anular aquilo para que nós nos sentimos bem de alguma maneira. E quando a gente fala de uma coisa grandiosa, por exemplo, como o Ayrton Senna e assim por diante, é muito interessante que a gente consiga ver várias perspectivas do mesmo ambiente ali. Isso vai fazer com que a gente pare de julgar e aceite um pouco melhor algumas situações, ao invés de ser detentor apenas de uma fala muitas vezes vazia. Total, mas agora, finalmente, né, Josias, esse documentário abre espaço para questionar, afinal, quem decide qual é a versão da história que realmente importa, né? De tentar equilibrar isso e qual é o papel real que cada personagem teve na vida desse ídolo, né? Lembrando que o Josias foi contra a série que foi mostrada na Netflix, porque foi muito chapinha branca, você falou. Né? Não, o problema da série da Netflix é que foi muito ruim, né? Eu também acho, cara. Não me pegou. Não, e assim, objetivamente, porque é uma série que, na primeira semana que ela estava em carta na Netflix, uma série norueguesa subiu na frente das 10 mais vistas. Então, a série foi um fracasso e custou 250 milhões. Foi o produto audiovisual mais caro da história do Brasil. Jura? Então, foi caríssimo e foi um fracasso estrondoso.